Tudo bem, comunidade biquense? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Fávero de Andrade Ferreira, eu sou o atual diretor da Escola Estadual Deputado Oliveira Souza e nós tomamos a iniciativa de convidar os candidatos à Prefeitura Municipal de Bicas para que nós pudéssemos ter uma conversa rápida, como se fosse uma nota de utilidade pública, para que vocês tivessem um pouco mais de conhecimento dos candidatos e dos planos de governo deles. Então hoje a gente está aqui com muito prazer recebendo o candidato Elber Marques, o delegado Elber, e nós preparamos algumas perguntas que acreditamos que serão essenciais para que ele consiga explanar um pouco do plano de gestão de sua coligação. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui e vamos às perguntas. A primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer para você, senhor candidato, é a seguinte: gostaríamos de saber do senhor um pouco sobre sua história de vida, para que a comunidade biquense tenha um pouco mais de conhecimento sobre você. Essa primeira pergunta a gente colocou 3 minutos para a resposta. E agora dou a palavra ao candidato. Olá, amigos biquenses, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Bruno, diretor do estadual, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e ter a oportunidade de estar expondo aí nossas propostas, nosso plano de governo. Segundo, gostaria também de agradecer, nós tivemos uma carreata no domingo, né, dia 8, e foi muito importante essa carreata, em razão desse momento de pandemia, a gente poder ter esse contato com vocês, e essa forma mais segura foi a carreata, e agradecer por todo o carinho, receptividade, agradecer muito a todos os biquenses pela confiança, e vamos juntos, que juntos somos mais fortes. Muito obrigado. E com relação à pergunta, Bruno, eu sou de Bicas, a minha família é de Bicas, eu sou filho do Luiz, do Lolo e da Constância, e tenho 3 irmãos, que é o Glauber, o Dalbinho, a Inayá. A Inayá ela é professora de português aqui no município, até aqui no estadual. Sim. E eu comecei minha vida, estudei nos colégios aqui de Bicas, estudei no Leonófica Coelho Silva, no Coronel Souza e no estadual. A partir daí eu fiz escola preparatória de cadetes do Exército em Campinas e depois cursei a Faculdade de Administração de Empresas na Universidade Federal de Juiz de Fora e também Direito no Viana Júnior. Eu comecei a minha vida nunca me faltou nada, graças a Deus, mas foi uma infância assim, uma adolescência apertada. Eu tinha 4 filhos, né? E eu sempre procurei trabalhar, ter minha independência e aprendi muito com essas dificuldades. Eu comecei minha vida vendendo ferro velho, vendendo picolé, vendendo frutas. Eu fui operador de telemarketing durante quase 5 anos, enquanto fiz faculdade. Então, essas experiências eu carrego, trago comigo até hoje. E isso é muito gratificante. Depois eu fiz um concurso em 2004 para delegado de Polícia Federal e fui aprovado. Passei 10 anos no estado do Tocantins, exercendo a profissão, e há 4 anos eu trabalho na Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora, mas moro em Bicas. E além de ser delegado da Polícia Federal, eu sou empresário, eu tenho uma rede de casas lotéricas com 5 lotéricas e dentre outros negócios também. E é essa experiência que eu obtive tanto na administração pública quanto também sendo empresário, que me faz aí estar podendo disputar essas eleições aí para a gente trazer uma melhoria, uma qualidade de vida, um progresso para a nossa cidade. Então, na primeira resposta, o candidato já chegou um pouco no que nós queremos tratar na segunda pergunta, e então já faço a segunda pergunta para o candidato delegado Elber. Senhor candidato, o que o motivou a pleitear o cargo de prefeito municipal na cidade de Bicas? Vamos lá. Eu entrei para a vida política, né? A primeira vez, eu me candidatei há 2 anos atrás para deputado federal. E quando me candidatei,
A minha vontade, pela experiência que eu tinha como delegado de Polícia Federal e tendo coordenado, presidido diversas operações de lavagem de dinheiro, de corrupção, desvio de verbas públicas, eu percebia, no meu entendimento, que as leis e as oportunidades não eram iguais para todos. Pessoas que tinham um elevado poder político, um grande poder econômico, muitas das vezes não tinham o mesmo tratamento que pessoas que não tinham essas condições. Então, meu objetivo era entrar na Câmara dos Deputados e poder mostrar e trabalhar para que as leis e as oportunidades fossem iguais para todos. A partir daí, eu recebi um convite, né, no final do ano passado, para que pudesse pleitear aí o cargo de prefeito e disputar essas eleições. O que eu percebi foi que o nosso município é um município muito privilegiado, um comércio muito atuante, uma rede bancária privilegiada, uma localização, né, privilegiada. Ela fica no centro de diversos municípios, próximo a 2 BRs, e a gente não percebia que o poder público estivesse explorando essas nossas qualidades para o desenvolvimento, o progresso da nossa cidade e maior qualidade de vida e dignidade para os biquenses. Então, essas condições, e eu vendo que o nosso município estava ficando para trás, e comparado aos municípios vizinhos que não têm esses potenciais que nós temos, me fez enfrentar esse desafio. Estamos aí para vencer essas eleições e transformar a nossa cidade. Muito obrigado. Agora nós faremos uma pergunta relacionada à segurança pública no nosso município. A pergunta é a seguinte: senhor candidato, nos últimos tempos vimos uma escalada da violência em nosso município. Gostaria de saber do senhor se existe alguma ação concreta no plano de gestão de sua coligação que possa ser implementada já de imediato, caso o senhor seja eleito, visando retornar a pacificidade à nossa cidade. Sim. A segurança pública é a minha especialidade, né? Então a gente tem que trabalhar muito firme, porque se a gente quiser trazer o progresso, o desenvolvimento econômico para a nossa cidade, a gente sabe que precisa ser um desenvolvimento sustentável e planejado para que a violência não venha aí aumentar de escala. Mas o que acontece? Você combater a criminalidade, melhorar a segurança pública, você tem que trabalhar com diversas frentes. Não adianta uma frente só que você não vai combater. Então você tem que proporcionar primeiro um ensino público de qualidade, você tem que ter ensino profissionalizante, você tem que trazer indústrias, emprego para a cidade. E mais especificamente, isso tudo vai diminuir a criminalidade. Mas se você quiser, vamos falar de forma mais específica, você tem algumas ações. A segurança pública, ela não é atribuição do município, é do Estado. Então você tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, que você precisa estar trabalhando e articulando politicamente junto com o governador, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, para fazer o quê? Para você reforçar os efetivos dessas instituições, você trazer condições de trabalho para essas instituições, por exemplo, viatura, computador, aparelhagem de interceptação telefônica. Então isso é muito importante, porque a gente sabe que a Polícia Civil e a Polícia Militar do nosso município está faltando condições de trabalho, está faltando também recursos humanos, a gente tem poucos policiais. Então a gente vai trabalhar muito firme, articulando junto ao poder do Estado, né, o Executivo do Estado, ao governador, para que a gente possa melhorar essas condições. Em segundo lugar, a gente tem um projeto que inclusive foi implementado na cidade de Palmas, no estado de Tocantins, que é o monitoramento de câmeras na cidade. O que você percebe hoje? Hoje você percebe uma cidade que não tem segurança, e inclusive os prédios públicos também não têm segurança, é furto atrás de furto, roubo atrás de roubo. E o que acontece? Sem provas para que a Polícia Civil, a Polícia Militar possa estar fazendo esse enfrentamento, né? Desvendando esses crimes, punindo os culpados. Então a gente tem esse sistema de monitoramento que você vai colocar nos pontos estratégicos da cidade, nas praças, nas entradas e saídas de cidade, nos prédios públicos. E são câmeras assim de alta resolução, de um alcance muito grande,
que você vai conseguir provas, por exemplo, se alguém brigar na praça, você vai ter aquele grupo que brigou, você vai olhar as imagens e vai identificar, então vai poder levar ao judiciário para que ele tome a medida adequada. Se você tem furtos em prédios públicos e o crime de dano, vandalismo, por exemplo, muita quebra de lixeira na cidade e outras coisas, você tem como verificar as pessoas que fizeram isso e está levando a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Judiciário para que tome as providências. Então, assim, você mostrando essa efetividade, desvendando os autores desses crimes, com certeza isso vai diminuir muito a criminalidade na nossa cidade. E por fim, muitas pessoas falam da Guarda Municipal. Eu queria deixar bem claro que a administração pública, a gente trabalha com prioridade. Sabe, os recursos, eles são escassos, você precisa ter prioridade nas coisas. Então, assim, a gente pode avaliar, caso a gente venha essas eleições, entrar dentro da prefeitura, verificar a situação na prefeitura, mas você tem muitas medidas de melhoria, de ampliação do efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, que às vezes pode resolver o problema, e sem gastos para a prefeitura. Entendi. Agora, caso isso não dê resultado, aí sim, uma segunda medida poderia ser a avaliação da criação de uma guarda municipal, mas tudo com muita responsabilidade, muito critério, avaliação, estudo, porque dinheiro público é uma coisa muito séria. Sabe, você tem muitas coisas que você precisa fazer na cidade para melhorar principalmente a vida das pessoas mais simples, mais carentes, desses bairros mais simples. Agradeço você pela resposta, candidato Elber. Agora a gente vai falar sobre cultura no nosso município. A pergunta que nós elaboramos foi a seguinte: sabemos que manifestações culturais movimentam a cidade. Quais são seus planos para aquecer e dinamizar a produção cultural no município de Bicas? Sim, isso é uma pergunta muito importante, muito interessante, e agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto. Nós temos muitos artistas na nossa cidade e a gente precisa estar valorizando os artistas locais para desenvolvê-los, incentivá-los, e isso é muito importante. Mas a gente precisa primeiro para isso ter espaços adequados, incentivo da prefeitura para que eles possam desenvolver as suas atividades. Nós temos hoje um espaço onde é realizada a nossa festa agropecuária, o Parque de Exposição, mas aquele espaço está muito ultrapassado, muito obsoleto. A gente precisa modernizá-lo, urbanizá-lo, e isso vai fazer com que as festas possam ser realizadas o ano inteiro. Por exemplo, hoje você só tem a utilização daquele espaço para uma festa só, que é a nossa exposição agropecuária. Você pode utilizar aquele espaço, por exemplo, para estar fazendo uma festa do cavalo. A gente sabe que tem muitos aras aqui e está usando os artistas locais, regionais, para estar trabalhando naqueles locais. Você também pode fazer outras festas, né? O Bicas Liquida também pode estar indo para dentro daquele espaço que vai ter tudo modernizado, urbanizado. Hoje o Parque de Exposição, para você ter uma ideia, não tem banheiro, não tem lixeira, o piso não é moderno, as barracas estão ultrapassadas. Então a gente precisa melhorar aquele espaço para quem possa utilizá-lo o ano inteiro, e essa utilização vai proporcionar aí com que os artistas locais possam estar trabalhando, mostrando o seu trabalho. Da mesma forma, o Parque dos Ferroviários, que a gente tem no centro da cidade, um local privilegiado. Todas as cidades da região gostariam de ter um espaço que nem aquele. E o que você vê hoje? Um local abandonado, sem iluminação, sem segurança, sem câmera de vigilância, sem banheiro, sabe? Sem estrutura nenhuma, sem infraestrutura nenhuma. E a gente pretende fazer daquele espaço, por exemplo, a gente precisa melhorar aquele campo, reformar aquela quadra, iluminação, arborização, levar lixeira, banco, banheiro, sabe, um palco permanente, revitalizar aquela pista de skate, transformar aquele local ali, um local onde você vai ter esporte, lazer, um palco permanente, como eu falei, para a cultura. Então, levar ali uma praça de alimentação, então vai ser o ponto de encontro para os biquenses, estar ali usufruindo, um orgulho para a nossa cidade, e com certeza a gente vai ter músicas ao vivo, espaço para dança, entendeu? Para o teatro.
Isso é muito importante. Eu acho que com essas modernizando esses espaços, a gente vai conseguir melhorar, incentivando os nossos profissionais da cultura, né? A prefeitura precisa incentivá-los. A gente vai conseguir aí retomar essas atividades que estão paradas há muito tempo no nosso município. Novamente agradeço o Elber pelas respostas. Como vocês, telespectadores, podem perceber, estamos fazendo perguntas temáticas. Já perguntamos sobre segurança pública, já perguntamos sobre cultura e agora vamos fazer uma pergunta relacionada à educação. E a pergunta é a seguinte, delegado Elber, candidato, desculpe. Sabemos que a educação é responsável por um futuro mais promissor para os nossos jovens. Gostaríamos de saber do senhor se há algum projeto de melhoria dentro de nossa educação, tanto na parte pedagógica como na infraestrutura das escolas. Sim, uma das coisas que me motivou a disputar as eleições e ser prefeito de Bicas foi a educação. A gente sabe que não existe desenvolvimento econômico, não existe um país chegar a ser um país desenvolvido sem um investimento pesado, forte na educação. E a atribuição do município nós sabemos que é o ensino infantil e ensino fundamental. E a gente sabe que os países hoje, a maioria dos países que cresceram, que se desenvolveram, eles investiram pesado no ensino infantil e no ensino fundamental. Então a gente tem essa atribuição que a gente vai trabalhar muito firme. O que acontece? A gente tem hoje no município 8 escolas, né? A creche ali já é de ensino de tempo integral, mas a gente precisa estar ampliando o horário até às 17 horas para adequar as mães que trabalham, coincidir os horários de trabalho com o horário das crianças na creche. A gente precisa ali, a gente tem uma demanda pequena, represada de crianças de 0 a 3 anos, então a gente precisa estar verificando essa situação para poder ampliar, para que nenhuma criança fique fora da creche. Precisamos também fazer com que a creche funcione nos períodos de férias escolar, porque a gente sabe que muitas das vezes as férias das mães, dos pais, não coincidem com as férias escolar, senão as mães vão ter que pagar alguém para estar cuidando dos filhos e aí complica a situação, porque vai ficar ali 1, 2, 3 meses por ano sem ter um trabalho, sem remuneração. E a gente sabe disso, a gente pretende também, a gente sabe que tem muitos bairros carentes, afastados da nossa cidade, a gente precisa estar colocando transporte público escolar gratuito nesses bairros para o transporte dessas crianças da creche, não só da creche, como também do ensino fundamental. A gente precisa estar tendo essa preocupação para que a criança possa estudar com mais tranquilidade, sem cansaço e aprender muito mais. A gente precisa também estar dando continuidade e ampliando o transporte público escolar para os jovens, para os adolescentes que estão estudando em outras cidades. Isso é importante porque a gente mora próximo de Juiz de Fora e a gente sabe que muitos cursos não tem aqui. A gente precisa estar qualificando e dando oportunidade para os jovens biquenses desenvolver. Então a gente vai manter e ainda ampliar esse transporte gratuito aí para os estudantes que estudam fora da nossa cidade. Falando do ensino fundamental, a gente pretende estar transformando esses colégios em colégios de tempo integral. Mas para que isso dê certo, a gente precisa trabalhar em cima de três pilares. O primeiro pilar seria, e o principal que eu considero, seria a qualificação e valorização dos profissionais da educação. Não existe nenhum projeto que você coloque em prática, que você consiga colocar em prática, se você não valorizar os profissionais da educação, porque são eles que são os agentes da mudança, os agentes que vão transformar a educação do município. Segundo, você falou aí na pergunta, a infraestrutura. Você precisa ter espaço adequado para que a gente possa desenvolver as atividades e colocar em prática o plano pedagógico. O plano pedagógico tem que ser um plano pedagógico de sucesso, que seria o terceiro pilar. Um plano de sucesso que já foi colocado em prática, já teve resultados satisfatórios, então a gente não precisa inventar a roda. Tem muitas cidades, muitos estados que já implementaram o ensino de tempo integral e a gente precisa estar lá olhando como é que foi a experiência, adequando aqui para o nosso município e para que isso dê certo.
Outra coisa muito importante também, Bruno, a gente sabe que hoje o mundo cresceu, o mundo desenvolveu, a informatização, a tecnologia invadiu, né, os espaços, as casas. E a gente sabe o seguinte, uma criança em colégio de tempo integral, além de você ter, lógico, refeições adequadas, de qualidade, você precisa inserir tecnologia dentro desses colégios. Não adianta, nenhuma criança vai se sentir atraída, com prazer de estar lá estudando 7, 8 horas por dia, se você não inserir tecnologia, recursos audiovisuais, computadores, tablets, porque essa é a atualidade e a gente precisa estar seguindo o rumo, né, do desenvolvimento. Eu acho que isso é muito importante, porque essas crianças hoje, elas trabalham já desde cedo. A minha filha de 3 anos ali já está mexendo no celular de 1 ano. Então a gente precisa estar acompanhando o desenvolvimento tecnológico e estar inserindo essa tecnologia dentro dos colégios. Uma outra forma, igual a gente falou do espaço adequado, a gente pretende ali voltar com tempo integral, mas de qualidade, no Dr. Matheus. A gente sabe que já foi de qualidade, mas ao longo do tempo ele foi se perdendo. A gente precisa estar ali retornando, né, com o Dr. Matheus com uma qualidade maior no tempo integral. E também depois nós temos aí o Maria Antonieta, já temos um projeto de ampliação do espaço, mas a gente pretende também fazer convênios. Nós temos clubes na nossa cidade que estão aí parados, então a gente precisa, a prefeitura está fazendo convênio com esses clubes. A gente tem um cine teatro de fama que está parado e a gente precisa estar fazendo convênio para quê? Para essas crianças possam estar utilizando esse espaço para desenvolver esporte, tem piscina, quadra, campo, sabe? De cultura, dança, teatro. Então, assim, isso é importante. Você vai descobrir esses talentos que estão sendo perdidos por falta de incentivo, investimento e planejamento do poder público municipal. Então a gente pretende sim fazer esses convênios e eu não tenho dúvida que nós vamos melhorar muito a educação do nosso município, nós vamos valorizar muitos profissionais de educação para que isso dê certo, que eles se sintam motivados, vamos qualificá-los. A gente tem um polo educacional que a gente pode trazer ali, que está muito parado, subutilizado, então a gente pode trazer curso de pós-graduação, curso de graduação, curso de mestrado, para que esses profissionais, além de outras pessoas também do município, região, que queiram estar lá se especializando, para que a gente tenha a qualificação dos profissionais. E também precisamos rever o plano de cargos e salários para que possa também você obter a qualificação, mas também remunerar os profissionais através dessa qualificação. Quanto mais qualificado, mais remuneração ele terá. Isso é uma via de mão dupla e só quem tem que ganhar são as crianças do nosso município, a educação do nosso município. Dando continuidade à nossa entrevista com o candidato delegado Elber, agora nós falaremos sobre a saúde no nosso município. A pergunta é a seguinte, candidato. Sabemos que o Hospital São José de Bicas é sempre o responsável por prestar o primeiro atendimento em casos de emergência no nosso município. Apesar da instituição não ser pública, como o senhor, caso eleito, poderá ajudar a manter o hospital funcionando de modo satisfatório? E é uma segunda pergunta dentro da mesma. Como os postos de saúde podem ajudar a diminuir a demanda sempre ampla dentro do Hospital São José? Sim. Vamos falar sobre saúde, que eu acho que a saúde tem que ser saúde, educação, desenvolvimento econômico, são prioridades da administração municipal. E eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao nosso vice-candidato a prefeito, Tiago Enfermeiro, que junto com seu irmão e equipe de administração do municipal tem feito um excelente serviço. Ele pegou o hospital ali, a equipe, né, da administração, seu irmão, há 20 meses atrás. E o hospital estava muito deficitário. Hoje você percebe, pode concretizar, né? Concretizou que melhoria de leito, troca de camas, melhoria no aparelhamento de raio-x. Você vê hoje que foram realizadas mais de 300 cirurgias no hospital. Então a gente pretende, aí respondendo a pergunta, que para a gente melhorar ainda mais o hospital, precisa de recurso financeiro. Então a gente precisa aumentar, né, o aporte de recurso financeiro para que o hospital possa estar ampliando as cirurgias,
entendeu? Levando cirurgia de oftalmologia. Você vê que muitas pessoas hoje, principalmente na área rural, as pessoas mais simples estão ficando aí sem visão por falta de uma cirurgia de catarata, de miopia, pessoas sofrendo muito por causa de varizes, que são cirurgias simples que podem ser feitas, porque a gente sabe que o hospital é um hospital de baixa complexidade, né? Os atendimentos de média e alta complexidade têm que ser encaminhados para Juiz de Fora. Então a gente precisa aumentar os recursos financeiros, o aporte da prefeitura no hospital, para que a administração do hospital possa estar melhorando, ampliando a cirurgia, melhorando os leitos, melhorando os exames que são realizados lá. A gente vai fazer. Com relação à saúde, aos postos de saúde Bicas, né, que é uma saúde preventiva, para evitar com que as pessoas tenham problemas mais graves, doenças mais graves. O que tem acontecido? A nossa cidade hoje deveria ser referência em saúde. Além da nossa localização, a gente tem hoje como sede o CIESP aqui, nós temos a policlínica, nós temos o hospital, nós temos 6 postos de saúde no nosso município. Então, nós temos uma rede de clínicas populares, particulares, grande, laboratórios de análises clínicas no nosso município. E o que acontece? Isso não está integrado. Isso a gente precisa informatizar, levar informatização, integrar essa rede de saúde que nós temos. O que você percebe hoje? Tem um programa que a gente vai implementar que chama Prontuário Eletrônico. Com esse prontuário eletrônico, todos os postos de saúde, o hospital, o CIESP, a policlínica, todos vão estar integrados, os laboratórios de análise clínica. Hoje, você percebe o seguinte, se você tiver um atendimento no hospital, o médico te atende. Aí você é atendido num posto de saúde, depois você é atendido na policlínica. Você não tem uma integração dessas informações. Então, por exemplo, às vezes você vai na policlínica, vou dar um exemplo, eu estive na casa de uma pessoa, a minha esposa eu sou casado, tenho 3 filhas, a minha esposa, ela tem problema de pressão alta. E eu estava na casa de uma pessoa simples, conversando com ela, e eu vi ela com muita dor de cabeça, pedindo remédio para dor de cabeça. Eu falei, você já mediu sua pressão? Ela, já. Uma vez eu fui no hospital, depois eu fui na policlínica, e eu falei, eu acho que você tem problema de pressão alta, você deveria estar indo ver novamente isso aí, fazer um exame mais aprofundado. Mas o que acontece? Ela vai num posto de saúde, tira a pressão, depois aquilo se perde. Aí você vai na policlínica, tira a pressão, aquilo se perde. Se você tem um prontuário eletrônico, informatizado, aonde você for, vai estar as informações. Então, o médico já ia, ou o profissional de saúde, já ia olhar, falar, ela já tirou pressão 3 vezes, a pressão está alterada, então a gente precisa estar fazendo um exame mais preciso para que a gente possa resolver essa situação. Isso evitaria o quê? Problemas muito mais sérios, como acidente vascular cerebral e outros, cuidando da pressão. Então, a gente precisa ter esse prontuário eletrônico, porque você diminui o tempo de espera de exames, que são feitos exames às vezes repetidos, que não tinha necessidade de fazer porque eles se perdem essas informações. O diagnóstico ele vai ser muito mais preciso, muito mais rápido. Isso tudo transforma em quê? Um atendimento muito mais qualificado, muito mais rápido, exames muito mais rápidos. E você faz com que a saúde preventiva ela seja muito mais eficiente. E você desafoga o hospital e você dá qualidade de vida para os biquenses. E é isso que a gente pretende fazer com a saúde do nosso município. Nós vamos para a nossa 7ª pergunta, e essa pergunta voltada para o desenvolvimento econômico do nosso município. A pergunta é a seguinte, candidato. Sabemos que Bicas é uma cidade essencialmente comercial. Quais ações presentes no seu plano de governo que visam expandir, ampliar e diversificar as atividades econômicas no município, gerando assim maiores oportunidades de emprego? Obrigado pela pergunta, Bruno. Então, como eu falei anteriormente, Bicas é uma cidade privilegiada. Rede bancária estruturada, comércio estruturado, localização privilegiada. E o que a gente percebe? Esses potenciais não está sendo explorado, nós estamos ficando para trás. Uma cidade que podia ser um exemplo
e a gente não está tendo o desenvolvimento econômico que deveria ter. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é qualificar os nossos jovens, para que a gente possa estar trazendo indústria, incentivando as indústrias. A gente precisa ter mão de obra qualificada. Então a gente está querendo e vamos fazer, utilizar o polo educacional, hoje a estrutura, para estar voltando com o Senai e outras estruturas também que tem no município, para trazer curso profissionalizante de eletrônica, informática, mecânica, voltar com o Senai, para que a gente possa qualificar esses jovens. Precisa também estar incentivando o programa Menor Aprendiz que a gente tem no nosso município. A gente precisa estar incentivando o estágio para os jovens, que a gente não vê incentivo nenhum. Precisa estar trabalhando junto com a associação comercial, com parceria, para a gente estar desenvolvendo o comércio do município, com promoções, divulgação, desenvolver o turismo no nosso município, porque a gente tem uma infraestrutura de hotéis, de comércio, como eu falei, de banco, e a gente não tem explorado isso. A gente tem o santuário da Nossa Senhora da Água Santa, a Estrada Real, a gente tem turismo ecológico no nosso município, a gente não está vendo o desenvolvimento disso. Então a gente precisa estar trabalhando nessas frentes para que a gente possa estar desenvolvendo o município. A gente pretende também fazer a criação do matadouro municipal, que além da gente dar a garantia para a origem da carne, né, para os nossos consumidores, nós biquenses, a gente vai estar melhorando aí a situação dos produtores rurais, das pessoas que têm açougue na nossa cidade, tendo um lucro maior, porque hoje a gente percebe que os produtores rurais, eles estão nas mãos dos grandes frigoríficos, então a margem de lucro está muito reduzida e a gente sabe que a situação deles é uma situação já difícil do homem do campo. A gente pretende estar fazendo a criação desse matadouro municipal. A gente tem rodado, tem visto muitas confecções, fábricas no fundo das casas. Então a gente precisa criar um distrito industrial, sabe, com energia solar, com infraestrutura adequada, para que as pessoas que queiram ampliar o seu negócio, não têm condições de estar mudando, pagando um aluguel maior, construindo um local maior, a gente coloca essas pessoas, faz um contrato, que essas pessoas entram ali no distrito industrial, e aí a gente faz assim, olha, você entra, fica um tempo com isenção de aluguel, isenção de energia, porque vai ser energia solar, mas se compromete ali a aumentar o número de empregos. Então, ganha os pequenos empresários, ganha o município, ganha os cidadãos que vão ter mais oportunidades de emprego, trazer novas indústrias, né? A gente tem conversado com alguns empresários para trazer indústrias para cá, por exemplo, ali na frente do Pantanal, tem um empresário que já comprou uma área ali de 100 hectares, pretende criar um distrito industrial ali, privado, para atrair empresas. Na Rua da Caixa também a gente conversou com outro empresário que pretende montar uma empresa ali, oportunidade de muitas vagas de trabalho. Então é preciso que o poder público esteja atrás, procurando empresários que queiram investir, mostrando as nossas potencialidades para esse desenvolvimento. Mas o principal, cuidar das pessoas, dos empresários de bicas, desenvolver, dar incentivo fiscal, oportunidade para que eles possam também ter seu crescimento. Eu acho que esse conjunto de fatores vai fazer com que a gente mude de patamar e traga o desenvolvimento econômico, emprego e o progresso que nós tanto desejamos. Então a gente está chegando agora na etapa final da nossa conversa aqui com o candidato delegado Elber. Gostaria imensamente, novamente, de agradecer a sua disponibilização de tempo. A gente sabe que sua agenda está muito corrida, ainda mais agora nessa última semana de campanha. Então a gente agradece imensamente a sua disposição de estar aqui conversando conosco. Novamente eu falo para a nossa comunidade que essa é uma nota de utilidade pública que a Escola Estadual Deputado Oliveira Souza oferece para a comunidade de Bicas, como uma forma dos cidadãos, dos eleitores, estarem mais embasados na hora de irem às urnas e escolherem o melhor futuro para a nossa cidade. Então a gente vai agora para a última consideração, que é o momento em que você vai poder falar diretamente com a nossa comunidade, dando o seu recado final. Agradecer, Bruno, pela oportunidade de estar conversando com vocês, cidadãos biquenses, mostrando nossas propostas, o nosso projeto. Gostaria de dizer o seguinte, Bruno, a nossa campanha foi uma campanha muito limpa, muito transparente,
com propostas concretas que podem realmente ser colocadas em prática para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento da nossa cidade. Não fizemos ataques adversários, foi uma campanha baseada em princípios, valores, ideais, e nós estamos seguindo assim porque a gente acha que o correto é uma campanha limpa, digna, com propostas e sempre baseadas em princípios, valores, ideais, como eu te falei. A gente quer fazer uma administração voltada para as pessoas mais simples, mais carentes, elas que realmente precisam do poder público. Como eu falei, quando eu estudei aqui nos colégios públicos, trabalhei vendendo picolé, ferro velho, e era nessa época que realmente eu precisava do hospital, da policlínica, dos postos de saúde, porque eu não tinha plano de saúde, eu precisava do transporte escolar para estudar em Juiz de Fora. Eu precisei muito dos colégios públicos de Bicas para poder me desenvolver, porque eu não tinha condições de pagar um colégio particular. Então, a gente vai fazer uma administração voltada para as pessoas mais simples, levar um postinho de saúde para o bairro Saracura. A gente vai voltar com transporte escolar, tanto para a creche, para o ensino fundamental. A gente vai levar os remedinhos da farmácia popular nas casas das pessoas, né, mais simples, que têm problema de deslocamento, tem pessoas de idade, principalmente nesse momento de pandemia. Então a gente vai fazer uma administração muito eficiente, vamos cobrar resultado, utilizar o critério da meritocracia para colocar as pessoas, né, nos cargos públicos, uma administração firme, forte, transparente, voltada sempre para as pessoas mais simples, as pessoas mais carentes, voltadas aos bairros que precisam de uma infraestrutura para você levar primeiramente a dignidade para essas pessoas, a qualidade de vida para essas pessoas. Nós estamos chegando na reta final, então a gente sabe que é importantíssimo a gente trabalhar muito forte, muito firme, e eu venho aqui dizer para vocês, eleitores de Bicas, que quando eu assumi o meu cargo de delegado de Polícia Federal, há 14 anos atrás, eu fiz um juramento que eu ia proteger os cidadãos do nosso país, nem que para isso eu tivesse que perder a própria vida. E é com esse mesmo compromisso que, caso eleito, nós vamos assumir as funções do Executivo e trabalhar para a nossa cidade. Mas eu peço a vocês que não vendam seu voto. A gente sabe que o país está numa situação muito difícil, muitas pessoas sem emprego, as necessidades são grandes. Mas a pessoa, o político que está comprando seu voto, ele já está cometendo um crime. E ele vai cometer diversos outros crimes caso eleito. A gente pede esse compromisso de vocês, porque essa pessoa que está comprando o seu voto, ele não está comprando o seu voto. Não só o seu voto. Ele está comprando a sua dignidade, o seu respeito, o seu futuro. É preciso que a gente vote com consciência, com responsabilidade. O nosso número de campanha, meu e do Tiago Enfermeiro, que é o nosso vice, é o 40. E o 40, ele representa uma administração onde você vai sair de casa e não vai ter medo que seu patrimônio seja roubado. O 40, ele representa uma administração onde você vá num posto de saúde, na policlínica, no hospital, e não tenha um atendimento de saúde público, de qualidade. O nosso número 40, ele representa uma administração onde você não tenha medo que seu filho, você não tem um futuro por uma falta de uma educação de qualidade. Então eu peço a vocês o seu voto, agradeço muito e que Deus continue iluminando nossos caminhos. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaria, finalmente, de agradecer a presença do candidato delegado Elber. Gostaria de agradecer também todo o apoio do jornalista Felipe Telson aqui do nosso município, que vem dado todo o apoio para que a gente consiga
realizar essas entrevistas. Então, a mensagem final também que eu gostaria de passar para a comunidade, para os eleitores biquenses, é que votem consciente, escolham os melhores destinos para a nossa cidade. Agradecemos a atenção, muito obrigado e até uma próxima.